Olá, meus amigos. Meu nome é Adriana Moura, eu sou personal organizer e eu fui convidada pela ACELPAR, que é a Associação dos Celíacos do Paraná, para falar um pouco mais sobre a doença celíaca. Isso mesmo, eu sou celíaca, diagnosticada há 3 anos e hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da doença desde o início até hoje. Então vamos lá, vamos começar falando o que é a doença celíaca. É uma reação imunológica à ingestão do glúten, uma proteína encontrada no trigo, na cevada e no centeio. E ao longo do tempo, a reação imunológica à ingestão de glúten cria uma inflamação que danifica o revestimento do intestino delgado, causando complicações. Isso também impede a absorção de alguns nutrientes, que é a má absorção. Então, assim, eu sempre fui magra, mas sofria um tempo com dores de cabeça, distensão abdominal, muita afta, e com o tempo isso foi piorando bastante e nenhum médico descobriu o que eu tinha. Até que uma consulta com um nutrólogo, que entendia muito da doença celíaca, que me pediu muitos exames, e exames que eu nunca havia feito. Eu lembro que eu tirei 18 tubos de ensaio, quase morri, né? E daí tive o diagnóstico, porém para fechar esse diagnóstico foi solicitada uma endoscopia do intestino. Quando falamos de grau de inflamação, ela se acomete do grau 1 ao 4. Eu já estava no grau 3. Acima do 4, a gente pode falar que a doença já está encaminhando para um câncer de intestino. Daí muitas vezes a pessoa trata a doença e não trata a causa. Então, meus amigos, foi assim que eu tive o meu diagnóstico da doença celíaca há 3 anos, tem uns 3 anos e pouquinho já. Então, como eu sempre falo, né, é muito novo para muita gente. Quando você tem um amigo, tem um parente que você já conhece, que já tem a doença, é muito mais fácil, né? E eu não conhecia, para mim assim, caiu no meu colo de paraquedas, eu não conhecia nada sobre a doença. E eu lembro que o médico disse que eu teria que parar com a ingestão do glúten, né? Me deu vários papéis, me deu alguns artigos, e eu fiquei assim sem chão, e na minha cabeça eu teria que parar de comer pão e pizza, somente isso. E assim, eu lembro que eu não queria avançar muito, sabe? Eu não queria ter conhecimento sobre a doença. E para resumir a história para vocês, durante aí alguns meses eu me contaminava dentro da minha própria casa, porque eu não comia mais pão, não comia mais pizza. Porém, eu continuava passando na pane, trazia pão para dentro de casa, porque eu ficava pensando assim, como que a minha família não vai mais ingerir o glúten dentro de casa? Então eu achei que eu não comendo, eu já estaria sanada, né? Não ia acontecer nada. E aí eu pensava comigo, quando eu escutei depois falar na contaminação, eu pensava assim, eu vou colocar a louça na máquina de lavar e aquela água quente da máquina vai acabar com todo o glúten. E aí que eu me enganava mais ainda, né? Porque aí você tira o seguinte, quando o padeiro tá lá, ou a gente tá fazendo pão em casa, você vai amassando o pão, esquentando para quê? Para aquele glúten agir mais ainda, para que ele cresça. E era exatamente isso que acontece, né, com a máquina de lavar. Então existia uma contaminação muito grande dentro da minha própria casa. E depois de alguns meses que eu refiz os meus exames, eu estava na mesma, não tive melhora nenhuma, tá? E eu lembro que a minha nutricionista, ela falou para mim, você está comendo glúten, você está ingerindo o glúten. Eu falei, não estou. Ela, então existe uma contaminação dentro da sua casa, alguém mais está comendo. E foi daí que eu abri para ela tudo o que estava acontecendo, né? E daí sim, eu lembro que depois eu fui na minha gastroenterologista e ela me disse a mesma coisa. E assim, foi uma frase transformadora para mim, quando ela disse, você prefere continuar se contaminando, prefere ingerir o glúten, coisas que muita gente não quer abrir mão porque acha que não vai conseguir viver sem, ou você quer ter saúde? Essa frase para mim foi transformadora e a partir dali, quando eu saí do consultório dela, eu comecei a ler mais, eu comecei a procurar mais pessoas para me ajudar, eu comecei a ler mais sobre a ACELPAR, a interagir mais, a procurar pessoas. Eu fiz amizades muito grandes dentro da doença celíaca, pessoas que me ajudaram bastante. E foi daí que eu comecei, aos poucos,
ter entendimento sobre a doença e retirar totalmente o glúten da minha casa. É muito complicado para algumas pessoas dizer isso, porque a gente sabe que algumas famílias não entendem, né? Mas graças a Deus a minha entendeu super bem, e aí eu fiz todo esse processo. Vai ter outro vídeo aqui, eu vou pedir que você me acompanhe. Esse é apenas o primeiro vídeo de uma série que vem por aí. Eu vou dar algumas dicas de como você pode fazer a descontaminação aí da sua casa, que eu fiz na minha. Hoje eu faço na casa de alguns clientes que são recém-diagnosticados e são dicas bem importantes. E aí eu quero dar mais uma dica para vocês, né? Que muitas pessoas vão ao supermercado e compram os produtos que ali está dizendo não contém glúten. E a gente sai pegando tudo aquilo e falando, nossa, agora eu estou salva. E com o tempo a gente também aprende que alguns produtos, mesmo que estejam escritos não contém glúten, eles podem ter traços. O que é isso, esses traços? Ele é fabricado em empresas que têm produtos que têm glúten, então existe uma contaminação. A contaminação que a gente fala para o celíaco tem o mesmo peso de você ingerir, de você comer um pedaço de pão, de você comer um pedaço de pizza. As pessoas falam muito assim, mas qual é o grau que você tem? Porque eu como e não passo mal, ou eu como e passo mal. Isso depende do organismo de cada um. Como eu disse lá no início do vídeo, essa questão de grau, ela só existe quando a gente fala no quesito inflamação, tá? Fora isso, não existe grau. Isso é uma palavra errônea que as pessoas usam, tá? Então, assim, muitas vezes existem as pessoas assintomáticas e as não assintomáticas. O que quero dizer com isso? São pessoas que comem, que passam mal, que já sabem que foi aquele alimento X que fez com que ela passasse mal. Então é muito fácil. Outras não. Outras comem e não sentem absolutamente nada. Porém, é aí que mora o perigo, porque o que acontece? Ali dentro do seu intestino vai inflamando cada vez mais, e isso é muito lento, não é de hoje para amanhã. Isso vai aos pouquinhos. E quem sabe amanhã você pode ter uma doença mais séria, né? Por conta desse tipo de contaminação que você teve. Então preste muito atenção com isso. Esse vídeo foi para contar um pouquinho da minha história. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer aqui a Acelpar, né, que me pediu que eu gravasse esse vídeo para contar um pouco da minha história. Quero dizer para vocês que hoje existem muitos produtos sem glúten, muita coisa muito gostosa, que as pessoas comem e falam, como pode isso não ter glúten? É o mesmo gosto de um produto que tem. Antigamente, quem descobriu a doença 10, 20 anos atrás, sofria muito, né? Que a gente falava sem gosto, sem sabor, caro e tudo mais. Hoje a gente já tem muitos produtos bons. Aqui em Curitiba, a gente tem até um projeto que vai virar a capital do celíaco, porque nós temos muitos lugares aptos, muitos mesmo, né? Então, assim, é uma doença que está avançando bastante e a gente tem por obrigação de passar informação ao próximo. Então, acesse o site da Acelpar, acesse o Instagram, lá tem várias informações, né, para você ter mais conhecimento sobre a doença. Eu sou uma voluntária da Acelpar e tanto eu quanto todos que fazemos parte, vamos ter a maior alegria de ajudar você, que um dia como eu não sabia nada sobre a doença, ok? Então até o próximo vídeo. Obrigada!